Olá, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos tentar dar uma continuidade ao conteúdo de filosofia helenística. Acabou que na última aula eu prometi que iríamos falar de estoicismo também, além de epicurismo, mas a aula acabou ficando um pouco extensa e eu preferi reparti-la em duas, tá? Isso faz com que você tenha agora a oportunidade de parar e depois continuar, tá bom? Se você não assistiu a aula anterior que fala de epicurismo, eu acho fundamental que você retorne a ela para assistir. Mas agora a gente vai falar então de estoicismo. Essa corrente de pensamento filosófico que foi fundada por Zenão de Cítio, tá? Zenão fundou ela no ano 300 a.C., lá na cidade de Atenas. Zenão que veio da cidade de Cítio, né? Região mais oriental da Hélade, né? Da sociedade grega do período antigo, né? E o Zenão, quando ele vai para Atenas, ele já vai na intenção de ali fundar a sua escola. Uma coisa que diferencia o estoicismo do epicurismo é que no caso do epicurismo existe uma sede específica, né? Os jardins de Epicuro, de propriedade do Epicuro. Enquanto que lá no pórtico, né, na estoá de Zenão, aquilo ali era um espaço público e que, na verdade, foi ocupado, né, pelos filósofos estoicos para debaterem sua filosofia, né? Aqui no mapa, eu coloquei para vocês verem, né, a ilha de Chipre, onde fica, né, a antiga cidade de Cítio, de onde veio Zenão. Olha, você pode observar que a Grécia, que está mais ao centro aí da imagem, né, está bem distante, mas o mundo grego se estendia, né, por todo esse espaço, desde lá onde é a Sicília, essa ilha que fica abaixo da Itália, né, ao norte da África, né, toda essa região fazia parte do mundo grego, né. O mar Mediterrâneo é bastante extenso, mas a sociedade grega ia muito longe, a visão de mundo grega ia muito longe. Quando então o Zenão vai fundar a sua escola no pórtico, né, na Estoá, lá em Atenas, e isso aí, essa imagem de um pórtico, é uma imagem da Estoá, tá bom? Eram, na verdade, estes grandes vãos abertos, né, que existiam nas entradas dos templos e que também dos prédios públicos, né? E que um deles eram ocupados aí pelos filósofos que se reuniam para debater, para colocar em prática a sua filosofia. Uma coisa interessante é que na filosofia estoica, né, o estoicismo, que vai ser essa corrente de pensamento, começa em Atenas, mas ganha muitos adeptos, especialmente em Roma. Vocês ouvirão falar de pensadores estoicos romanos muito influentes, como foi o caso de Cícero, como foi o caso de Tito Lucrécio Caro, como foi o caso de Marco Aurélio. Sim, o imperador Marco Aurélio era um filósofo estoico, é verdade, como outros que nós falaremos logo adiante. Aqui você já tem a ideia de como que começou lá com Zenão. Uma coisa interessante com o estoicismo é que aquela ideia epicurista de autarquia estava profundamente presente. Só que eles iam além e eles gostavam de utilizar-se de uma palavra grega, que era a palavra oikeiosis. Oikeiosis significa aproprie-se, concilie-se. Nós vivemos num mundo em que nós somos produto do que os outros querem que nós sejamos. Ah, isso é muito ruim. E você pode até dizer, não é o meu caso. Mas, cá para nós, existe sim alguma força de influência ou até mesmo de determinação no modo como o nosso mundo, a nossa sociedade influencia o modo como você se comporta, as coisas que você deseja, o que você quer para a sua vida, até o seu projeto de vida como um todo. Oikeiosis vai dizer que, olhe, na verdade, você tem que tomar conta de si mesmo e você que tem que decidir do que você gosta, do que você é bom e o que você vai fazer da sua vida. Então, tape os ouvidos para que os outros dizem, para que os outros pensem. Pense por si próprio. Você deve ser o dono de si mesmo. Agora, concilie-se consigo mesmo. Depois de você ser proprietário de si mesmo, concilie-se consigo próprio.
Escute a si mesmo, já que agora você já não escuta mais as outras pessoas do mundo à sua volta. Escute a si mesmo. Passe a saber do que você gosta realmente, quem você é realmente. Se entenda em um diálogo interno que você deve fazer. Pá, mas então esse negócio de estoicismo é aquele cara doido que fica conversando sozinho na rua, que fica conversando e respondendo assim mesmo? Gente, pera lá. A atitude reflexiva e filosófica não necessariamente ela tem nada a ver com a debilidade mental. Você não precisa ser um lunático, mas você precisa centrar-se. Você precisa apropriar-se de si mesmo. Entender o que é que te satisfaz, o que te faz bem, para que você faça, para que você tenha um senso de dever, para que quando você assumir a responsabilidade de fazer aquilo, você seja o melhor possível. Então, oikeiosis. Vamos começar com o estoicismo assim. Oikeiosis, né? Seja proprietário de si e reconcilie-se com si. Sabe por que você precisa se reconciliar consigo próprio? Porque se você passou durante toda a sua vida escutando o que os outros dizem que você deve ser, seguindo um projeto de vida pré-estabelecido, agora você tem que ver que você não conquista, porque normalmente esses projetos, essas visões de futuro que são colocadas a você, de algum modo impostas, são normalmente inalcançáveis. E até então você se martirizava pelo fato de que você não as alcançava. E aí você lamentava e sofria exasperado porque jamais conseguiria ser um jogador de bola como Ronaldinho Gaúcho foi, jamais conseguiria ser a modelo de beleza como Gisele Bündchen foi. Ai, que dor que me dói não ser tão belo quanto o Beckham. Não, reconcilie-se consigo, aceite o que você é e entenda que você é bom sendo o que você é. E é que é a partir do que você é agora que você pode se aprimorar para o futuro, né? Pode se transformar para o futuro. Se lamentando pelo que você é e pelo que o passado lhe ofereceu, lhe reservou, é pura ignorância. Pura ignorância. Daí então o estoico vai dizer, cara, se você já se reconciliou consigo, você tem que alcançar agora a apatheia. A apatheia, que é a palavra grega, junção do prefixo a, de negação, né, ausência, e do radical pathos. Pathos é doença, tá? Patologia. Pathos é doença. Então, a pathos, ou apatheia, ou apatia, na filosofia estoica, é ausência de doença, ausência de sofrimento, ausência de paixões, ausência de emoções. O estoico, ele acredita que você não deve sofrer com as coisas do mundo. O sofrimento é uma escolha sua. Ah, mas eu tenho a unha encravada que me dói. A dor no corpo não significa o sofrimento que você carrega. O estoico vai dizer que você chorar porque alguém está doente é uma escolha sua. Então, olhe só a postura do estoico. É uma postura gélida. Você tem que ser isso mesmo, frígido. Você... Isso. Olha, você perdeu o seu emprego. Sempre existia essa possibilidade. Desde quando eu conquistei o emprego, qualquer dia eu seria demitido. Você sofrer porque você perdeu o emprego é escolha sua. O lamento, ele é de responsabilidade unicamente sua. Então, o que seria um estoico feliz? Aquele que desenvolveu a capacidade de não sentir. De não sentir, não sinto. Simples assim. Nego o sentimento. É a condição de apatia e de impassibilidade, impassível. Se vocês reconhecem a referência da imagem, coloque no comentário do vídeo. Não vou falar. Quero ver. Daí então,
O que faz o estoico da vida se ele não sente? Ele segue o seu reto dever. Dever que para o estoico é o que dará a condição de uma vida feliz. Estou fazendo o que é necessário, porque é meu dever. É sendo assim que eu serei o melhor possível, fazendo o que eu sou, o que é necessário que eu deva fazer. Né? Então, a palavra virtude, que no latim é virtus e que no grego é areté, e aí vocês já observaram e perceberam, obviamente, que a origem da palavra do português vem da palavra latina, mas que o significado é compartilhado no grego, a ideia de excelência. Virtude é excelência. A virtude de uma mangueira é dar mangas saborosas. Essa é uma mangueira virtuosa. Mangas saborosas. Ela é excelente no que faz. A virtude de um atacante é fazer o gol, porque ele é excelente no que faz. Virtude é excelência. É uma predisposição para fazer o que é bom. Tá? E o estoico, ele acredita que o desenvolvimento das virtudes é o dever humano, porque é assim que nós faremos do cosmos melhor. O estoico, ele acredita que o cosmos, o universo, é regido por um logos, por uma razão. Olha, mas ele compartilha algumas coisas parecidas com o que os epicuristas pensavam, sim, mas os estoicos, eles vão além. Por quê? A filosofia estoica, ela é muito difundida, o que abre possibilidades para um raciocínio muito mais vasto. E aí o estoico vai dizer, olha, você faz parte de um logos universal, que é divino. Então, Deus, para o estoico, não é um ser apartado da criatura de Deus. Então, se você é um monista, você é um religioso, por exemplo, um cristão, você sabe que existe Deus, existe a criatura de Deus. Duas instâncias de realidade, isso é uma visão que advém lá de Platão, transcendentalista. O estoico não. O estoico é materialista, ele vai dizer, não, só existe uma instância, e é esta instância que é Deus. Eu sou parte de Deus, sou, sei lá, uma molécula da realidade do universo que é Deus. Então não há que me sacrificar em sofrimentos porque está chovendo demais. Choveu mesmo. Oh, mas os seres humanos não foram muito eficientes na previsão dessas chuvas, não realizaram saneamento básico para que as ruas não enchessem de água e matassem pessoas. É verdade. Não devemos fazer isso no futuro. Mas o que eu posso fazer agora? Sofrer? Chorar? Não. O estoico não. O estoico entende que é parte de um projeto muito maior do qual eu não sou capaz de ter total compreensão e que, portanto, eu devo aceitar. Eu devo aceitar o que se passou porque, contrariamente ao que se possa pensar, todo o passado é inatingível. Nada pode transformar o que já se foi. Então, sofrer por aquilo que já passou é profunda e por ignorância. Você deve aprender. Você deve mudar. Você deve, olha o dever. As virtudes humanas nos tornam capazes de aprender com as outras pessoas e com o passado. Seja então virtuoso. Então, se aprimore. Se torne melhor para não repetir os erros que você cometeu. Mas sofrer pelos males cometidos é pura e profunda ignorância. Alguns dirão até que é por respeito àqueles que se foram, mas aqueles que se foram simplesmente agora compõem de outro modo o grande logos universal divino. Eles não se queixam, porque eles não sofrem. Só sofre quem é vivo, e é decisão de quem é vivo sofrer. Isso é a ideia do epicurista, do estoicista. Marco Aurélio, imperador romano,
que fora imperador romano, se eu não me engano, por 21 anos. Certa vez, escreveu um livro. Era um diário dele, né? O livro que ele escreveu para ele próprio, chamado de Meditações, está disponível gratuitamente em PDF na internet. É só você escrever Meditações de Marco Aurélio. E ele é um estoico e ele é inteligentíssimo quando ele diz: se te ocorrer de manhã de acordares com preguiça e indolência, lembra-te deste pensamento. Levanto-me para retomar a minha obra de homem. É assim que o estoico pensa. Não admito leviandade. Então, o estoico ele é austero. Por que eu tenho preguiça de ir para a escola? Por que eu tenho preguiça de ir para a universidade? Porque me falta a consciência de que toda decisão que eu tomo é aquilo que faz de mim o que eu quero que o universo seja. Porque eu sou parte do todo. Esta noção é de Marco Aurélio, que é um imperador, dizendo assim que, cara, as pessoas lhes faltam esta razão, essa racionalidade de tomar decisões que estejam vinculadas para com o universo como um todo. Porque somos parte de um cosmos e de um logos cósmico, né? De uma razão cósmica. Daí eu cito uma outra passagem de Epíteto, ou Epiteto. A felicidade é um verbo, é o desempenho contínuo, dinâmico e permanente de atos de valor. Epiteto, ou Epíteto, foi um escravo, e observe como que essa filosofia é uma filosofia para todos. O estoicismo não é para uns e outros, não é para o aristocrata filósofo da ágora. Não. O estoicismo é para todos. Todos podem aprender com o estoicismo. Não importa se a condição na qual você vive é uma condição degradada. Não importa se você é pobre e miserável. Se você acorda essa manhã e você tem consciência de que o que você vai fazer é continuar o seu projeto de ser humano, você está tendo uma atitude perfeitamente estoica. É esta a filosofia estoica. Nenhum homem é por natureza escravo. O verdadeiro homem livre é o sábio. O verdadeiro escravo é o nécio. A ignorância, e especialmente o desejo de manter-se ignorante, porque quando você conhece mais, você se vê diante da necessidade da mudança, é de um lado a verdadeira escravidão e de um outro lado a verdadeira liberdade. O homem verdadeiramente livre é aquele que, em função da sua capacidade de conhecimento, de interação para com o mundo, faz uso de todas as suas habilidades das formas mais viscerais. Entende que você deve trabalhar em função de te tornar melhor do que você é. É isso. Não importa o mundo no qual você se encontra, não importa que as pessoas sejam ignorantes à sua volta. Você conhece, você sabe onde buscar conhecimento e te tornar melhor do que você é. Agora, se você está satisfeito com a ignorância porque não te faz ter muitas preocupações com o mundo, a razão estoica vai te ajudar muito nisso. Você pode ser um sábio muito desenvolvido, intelectualmente desenvolvido e ao mesmo tempo não se preocupar. E ao mesmo tempo estar centrado. Por quê? Porque você se torna frio, racional. A prisão, ela está em si próprio, dentro de você e não fora de você. Ah, mas e o escravo que está preso e o encarcerado? A prisão está dentro de cada um de nós e não fora de nós. Não são as grades de metal que te prendem. É a forma como você vê o mundo à sua volta que te prende. Se você se lamenta e sofre, ai meu Deus, que vida terrível que eu tenho, porque eu só tenho miojo para comer essa noite, como eu sou sofrido,
Pô, galera, quantas e quantas noites pessoas passaram sem nada para comer? Quantas pessoas que quando encontraram miojo para comer na noite ficaram muito felizes com aquilo? E você sofrendo. O sofrimento que você possui causa em você próprio. Misericórdia, compaixão e piedade são paixões. O sábio não se comove em favor de quem quer que seja. Não é próprio do homem forte deixar-se vencer por súplicas e afastar-se da justa severidade. Aqui eu queria colocar simplesmente por essa última palavra. Uma característica profunda da ética estoica é a severidade. O estoico ele é severo. Ah, mas eu tenho que sofrer junto com o outro, que é o significado de compaixão. O estoico vai dizer, não, isso é um vício e não uma virtude. O virtuoso não precisa sofrer por modo algum. Né? Ah, se alguém se encontra em uma condição de dor física ou de indignidade na sua vida, que eu faça algo para modificar aquilo. Mas não há por que eu sofrer, porque o outro sofre. Quando eu não sofro, é menos sofrimento no mundo. Simples assim. Então sou severo. Né? E quem me conhece sabe que às vezes eu sou um pouco assim. Às vezes não. Lembra-te de que não é aquele que te faz injúrias, nem aquele que te bate quem te ultraja, mas sim a opinião que tu tens deles e que te faz olhá-los como gente por quem és ultrajado. Quando alguém te magoa ou te irrita, saiba que não é aquele homem quem te irrita, mas sim a tua opinião. Esforça-te, portanto, acima de tudo, para não te deixar levar por tua imaginação. Mais uma passagenzinha de Epíteto, tá? Ou Epiteto. Demonstrando como que é o estoico, né? O estoico, ele é severo. Né? Você vê que a menininha já nasceu estoica. O que é, mano? Negócio aqui não. Vamos resolver, para resolver, vamos resolver. Ah, mas eu tô sofrendo demais, porque eu tirei a nota ruim na prova. Ué, assume aí, mano. Assume. Assume. Não seja, né, um bebê chorão. É assim que o estoico pensa. Não vou ser um bebê chorão. Vou assumir os meus erros e vou tomar a atitude para que isso não aconteça mais. Quer dizer, eu vou assumir os meus deveres e vou agir em conformidade com os meus deveres. Eu assumo que a severidade tem a ver comigo, mas essa coisa de dever aí eu já sou fraco. Né? Mas é legal. Né? E daí em diante, acho que uma coisa que é fundamental aqui na filosofia helenista vai estar presente no estoicismo, tanto quanto no epicurismo, né? Essa ideia de que nós somos seres caminhando em direção à morte. Cada dia que nós vivemos é um dia, né, a qual nós adiamos a nossa morte, ou seja, memento mori, né? Essa expressão em latim que significa não te esqueças de que você é um mortal e de que hoje você se encontra aí vivo e até vivaz, mas amanhã tu serás uma reles lembrança. Né? Você será alimento para os vermes. Né? A arte se apoderou deste conceito que tem base filosófica e a arte, memento mori, ela é extraordinária. Eu pessoalmente gosto, né, de ter estas relações, sempre a beleza muito efêmera, né, como a beleza de uma jovem, como a beleza de uma flor, né, que sempre se encontra em paralelo com a morte ou com a mortificação, com uma caveira ou algo do tipo. Né? Isso é a arte, memento mori. Né? Desde a Idade Média que se começou a produzir esse tipo artístico e ainda hoje está muito presente. Mas memento mori vai muito além da produção artística, porque memento mori
deve estar presente na filosofia desde os estoicos, né? E também com os epicuristas, mas os estoicos propagam mais essa noção de que você, quando se compreende um sujeito que tem essa efêmera, curta e passageira vida, e é dela que você tem todas as possibilidades de satisfação, quando você faz o que é correto, faz o que é certo, né? Assume o seu dever, né? Tinha até uma história engraçada que eu gostava de contar, que era o seguinte, né? Se você fosse em dois velórios, imagine um velório epicurista e um velório estoico. No velório estoico você estaria em um velório de rico, sabe? Em que você estaria em um grande salão todo cheio, todo feito de granito preto, reluzente, né? Ali você teria umas 3 ou 4 pessoas velando o morto num caixão black piano, né? Com detalhes cromados. E poucas flores, né? Uma coroa de flor ali, flores chiques, né? Muito silêncio, né? Absolutamente silencioso aquele velório, né? Um velório estoico. A pessoa morreu, vamos fazer um velório, tem que ser bonito, tem que estar certinho, tem que estar no conforme, né? Foi lá os familiares, que é quem necessita ir, porque, pô, né? Familiar, o respeito com o morto, enterrou, acabou, volta para casa, vida que continua. Isso é um estoicismo puro no velório. E de um outro lado você teria o velório epicurista. O velório epicurista é do pobre, né? Não sei, pelo menos o velório mineiro, o velório das cidades de onde eu vivo, né? De onde eu morei, eu vivia muito isso, assim, um velório bastante epicurista, né? Que é o seguinte: primeiro passa um carro de som na rua avisando, tal pessoa morreu, a família está convidando, né? Para dar os pesos. Aí você vai na casa para poder dar os pesos. Você não sabe onde é a casa não, porque também, né? Você nem sabe quem é o morto, mas você vai porque você escutou, tá todo mundo indo, você vai também. Aí você chega, primeiro que você, aglomeração de gente, chegou, tem um monte de carro e moto parado, né? Bode, jegue, esses negócios assim, porque é vento, né? É vento, velório é vento nessa cidade. Aí, que é aglomeração de gente, aquela portinha pequena, tem 6 pessoas escoradas na porta, né? O velório do rico tem um lugar do velório, não, do pobre não, é dentro da casa, na sala da casa. E a oportunidade você tem de conhecer a casa do caboclo também. Você chega, entra, tem ali umas 300 pessoas na sala que mede 2,5 por 2,5, né? Ali você fica, né, naquela situação daquele cheiro maravilhoso, né, de suor, daquela pessoa que passou ali a madrugada, porque a pessoa já varou quase 3 dias de velório, porque tem que ter, né, o tempo do luto, né? E aí, muita flor, né? Muita flor. Tem que ter flor, porque tem que ter flor. Como é que você faz um velório sem flor? Um velório de pobre tem que ter flor, é epicurista. Beleza, aí é flor pra caramba, né? Flor no teto, flor no caixão, é coroa de flor pra todo lado. Você vê só o nariz do defunto, porque o resto é flor, né? E as pessoas são profundamente apaixonadas por aquele que morreu. Você vê logo a viúva agarrada do lado assim, do caixão, me leva junto, me leva, com a paixão está presente, né? Você vê que a emoção é profunda, né? Ali falta um pouco de epicurismo, porque deveria controlar essa emoção, mas, né, tem sim epicurismo presente, porque tem a emoção. Tem mais. Você vai andando, né, as pessoas estão ali, né, muito choro, sabe, aquele choro rasgado da pessoa que vem da alma, né, aquele choro forte, né? Você dá 2 passos, já vem uma pessoa com a bandeja, olha o biscoito, você aceita, obviamente, né? Porque você tem os bolsos para colocar os biscoitos, né? Você já vê do lado, tem ali um quarto que já tem os meninos brigando por causa da herança. Você anda mais um pouco, chega na cozinha, a pessoa já te fala assim, ó, na cozinha tem a pinguinha, você vai tomar, né? Porque é óbvio, né? Tem que ir, né? E aí já tem uns caras que tá no fundo, no quintal, acendendo a fogueira, pra assar a carne, pra contar umas piadas da história da vida do camarada, pra difamar o defunto, né? Porque como que você faz um velório e a pessoa que morreu tem que ser, né? Aquele momento ali é pra ser lembrada, né? De forma difamatória normalmente, né? Isso é a paixão presente, né? É a emoção presente, né? É óbvio que essa comparação ela é ridícula, né? Quando eu digo que existe um velório que é o estoico, é porque me faz pensar muito essa característica do estoico ser muito frígido, né, muito distanciado da emotividade. De um outro lado, o epicurista não. O epicurista ele está sempre conservando os seus desejos, as suas paixões, mas com esta capacidade, obviamente, serena de as controlá-la. Então, ele ama de verdade, ele
né, deseja de verdade, mas ele sabe que aquilo não pode dominá-lo, né? O epicurista, ele deve ter controle sobre suas emoções, o estoico deve eliminar as suas emoções, tá bom? Então eu acho que a gente para por aqui, né? Teria muito mais coisas que eu poderia falar sobre essas correntes de pensamento filosófico helenísticas, né? Mas aí eu acho que a gente volta, depois eu vou ter umas outras aulas falando também sobre cinismo, sobre ceticismo, tá? E talvez outras que sejam importantes, que possam vir a aparecer nos vestibulares ou que seja do interesse de vocês, tá bom? Eu agradeço por terem assistido. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, fica à vontade, né? Na medida do possível eu vou respondendo, tá? Um abraço a todos, até mais, valeu, tchau, tchau.